Aqui estamos, juntos mais uma vez, continuando o estudo da obra de André Luiz e Chico Xavier e Valdo Vieira. Estamos lendo agora Sexo e Destino. Hoje vamos ver capítulo 5. Imperfeitamente refeitos do assombro que semelhante atitude nos causava, passamos a colaborar com o irmão Félix na aplicação de recursos a benefício do amigo, que, embora nos desconhecesse a presença, se mantinha agora em aturada reflexão. Ao contato das mãos do benfeitor, que mobilizava proficiente a energia magnética, Nemésio expunha as deficiências do campo circulatório. O coração, consideravelmente aumentado, denotava falhas ameaçadoras com endurecimento das artérias. O examinado, rebuçado por fora, era enfermo grave por dentro. Entretanto, a característica mais constrangedora que apresentava surgia na arteriosclerose cerebral, cujo desenvolvimento conseguíamos claramente positivar manejando diminutos aparelhos de auscultação. Comprovando longa experiência médica, o irmão Félix apontou-nos determinada região em que notei a circulação do sangue reduzida e informou: nosso amigo permanece sob o perigo de coágulos bloqueadores e, além disso, é de temer a ruptura de algum vaso em qualquer acidente mais importante da hipertensão. Como se nos percebesse a movimentação e nos registrasse os apontamentos, o genro de Neves, na cadeira estofada que se recolhera, instintivamente respondia ao inquérito afetuoso a que lhe submetíamos a memória, elucidando-nos todas as dúvidas através de reações mentais específicas. Acreditava-se afundado na imaginação, ignorando que se nos revelava por inteiro na feição de um doente voltado para os esclarecimentos da anamnese. Eu disse que não iria comentar esse tipo de situação, mas vejam aqui, o questionamento que o espírito faz, o encarnado responde como sendo memória dele. Certo? Tenham isso em mente e identifiquem a si mesmo em situações semelhantes. Seguindo, rememorou as tonturas ligeiras que vinha experimentando a miúde, vasculhava a lembrança, atendendo-nos às perguntas, alinhavava acontecimentos passados, fixava pormenores, reconstitui quanto possíveis as fases do desconforto a que se vinha atirado subitamente com a perda dos sentidos que sofrera no escritório dias antes. Sentia-se desamparado de chofre, ausente. O pensamento esvaía-se-lhe da cabeça como expulso por martelado interior. Pavoroso o delíquio que lhe emprestava infindável, quando perdurara simplesmente por segundos. Retomara a noção de si mesmo, atarantado, abatido. Curtira apreensões em si mesmado por muitos dias. Para defrontar-se, expusera as ocorrências perante velho amigo na antevéspera, já que não sabia como destrinchar o fenômeno. A tela rearticulada por ele na imaginação salientava-se, tão nítida que lográvamos contemplá-los juntos, Nemésio e o companheiro que lhe tomava confidências, como se estivessem filmados. O marido de Beatriz, inconscientemente, configurava informes precisos acerca do desmaio experimentado, das inquietações consequentes, da entrevista que provocara com o colega de negócios e do entendimento cordial havido entre ambos. Consignamos os avisos que o interlocutor lhe transmitira. Não lhe cabia adiar providências. Devia procurar um médico, analisar as próprias condições, definir os sintomas. Traçou advertências. Verificar-se-ia facilmente a fadiga. No Rio, obteria melhoras em alguma clínica de repouso. Umas férias não lhe fariam mal? Qualquer síncope, a seu ver, equivaleria a puxão de campainha no apartamento da vida. Sério vaticínio, enfermidade à porta. Nemésio, calado, sem perceber que se comunicava conosco, repetia espiritualmente as alegações que formulara. Difícil a consulta, responsabilidades em penca, o tempo escasso,
acompanhava a esposa na travessia das horas derradeiras, em doloroso término de existência, e não contratava meios de cuidar de si. Não discutia a oportunidade das admoestações, mas admitia-se obrigado a transferir o tratamento para quando pudesse. No entanto, no âmago do pensamento, por noticiário vivo, secretamente arquivado no cofre da alma, desvelava para nós motivos outros que não tivera coragem de expender. Enternecido ao toque do amor fraterno do benfeitor que o auscultava, liberou em silêncio as mais profundas preocupações. Semelhava-se a menino Peralta, quando espontâneo e obediente no clima dos pais. Aclarou positivo a razão da fuga a qualquer assunto relacionado com a provável submissão a preceitos médicos. Receava conhecer o próprio estado orgânico. Amava novamente, crendo-se de regresso às primaveras do corpo físico. Identificava-se espiritualmente jovem, feliz. Qualificava a afeição de Marina como sendo o reencontro da mocidade que ficara para trás. Alinhavando recordações e meditações, exibia diante de nós a trama dos acontecimentos que lhe sedimentavam as noções precárias da vida, possibilitando-nos retratar-lhe a realidade psicológica. Beatriz, a companheira em vésperas de desencarnação, erigia-se-lhe agora no ânimo em forma de relíquia que situaria reverentemente em breve no museu das lembranças mais caras. Imperturbavelmente, correta e simples, transformava-lhe a volúpia em admiração e a chama juvenil em calor de amizade serena. Estranho ao benefício da rotina construtiva, colocara a esposa no lugar de genitora, a que a morte levara. Disputava-lhe por instinto o sorriso benevolente, a bênção da aprovação. Queria-lhe a presença como quem se acostuma ao serviço de um traste precioso. Harmonizava-se consigo próprio ao chegar suarento em casa, descansando a cabeça fatigada e o seu olhar. Entretanto, Nemésio, de formação materialista e de índole utilitária, conquanto generoso, desconhecia que as almas nobres colhem no amor esponsalício da terra o fruto da alegria sublime, cuja polpa o tempo sazona e torna mais doce, eliminando os caprichos transitoriamente necessários da casca. Insistia na conservação de todos os impulsos emotivos da juventude corpórea. Andava em dia com todas as teorias da libido. Vez por outra, demandava cidades próximas em noitadas boêmias, asseverando de retorno aos amigos que assim procedia para desenferrujar o coração. Dessas escapadas, voltava trazendo à esposa corbélias de alto preço que a Beatriz acolhia enlevada. No decurso de algumas semanas, mostrava-se para ela mais compreensivo, mais terno, reconduzido, porém, mais dilatadamente os freios do hábito. Não sabia consagrar-se às construções espirituais que só a disciplina favorece e garante. Varava de novo as fronteiras e os compromissos morais estabeleciam a maneira de animal arrombando a cerca. Em determinadas ocasiões, acontecia fixar a esposa, invariavelmente abnegada e fiel, perguntando à própria alma o que sucederia se ela adotasse conduta igual a dele. Aterrava-se. Isso nunca pensava. Se Beatriz pusesse, ainda que de leve, o voto feminino em outro homem, era capaz de matá-la. Não hesitaria. Nesses momentos, impressões contraditórias agigantavam-lhe o espírito limitado. Não se interessava absolutamente pela mulher, mas não toleraria concorrência à posse daquela a quem confiava o seu nome. Inquietava-se, imaginava coisas, mas recompunha-se tranquilo, recordando a esquisita conceituação de velho amigo que consumira a existência alcoolizado entre os despojos endinheirados de parentes ricos, a que lhe tisnaram os sonhos do lar, quando menino, a repetir-lhe frequentemente: Nemésio, mulher é chinela no pé do homem. Quando não presta mais, é preciso arranjar outra. Compreensível que, regando a raiz do caráter com as águas turvas de semelhante filosofia, atingisse o genro de Neves, o marco dos 60 anos, com os sentimentos deteriorados no tocante ao respeito que um homem deve a si mesmo. Por todos esses motivos, na quadra difícil e obscura que atravessava,
reaprender os cuidados da preservação individual, readquirir o gosto de divertir-se com distinção, selecionando figurinos e alfaiates, refinar a sensibilidade masculina, afeiçoar-se aos programas radiofônicos de ginástica, no que, aliás, lograva despojar-se da adiposidade oscilante. Disputava o ingresso em agremiações festivas para atualizar a linguagem e requintar o porte. Não lhe importavam as tochas brancas que lhe esmaltavam a prata cabeleira densa. Elegia dos perfumes raros, as gravatas coloridas, motivos de leveza e elegância sempre novos. Pagara habilmente instruções a pareceres de improvisados professores em renovação da personalidade, embelezava-se vaidoso, lembrando o antigo edifício sob nova decoração. Evidentemente, não raciocinava apreensivo, não se resignaria a qualquer terapêutica que não fosse a de se lhe acentuar disposições ao prazer. Recusaria peremptório toda medida endereçada a suposto reajustamento orgânico, já que se supunha perfeitamente idôneo para comandar as próprias sensações. Euforia, o problema, providência medicamentosa apenas que lhe arejasse o espírito, rejuvenescendo-lhe as forças? O irmão Félix voltou a dizer-nos: Nemésio demonstra enorme esgotamento à vista dos hábitos demolidores a que se rendeu. A inquietação emotiva descontrava-lhe os nervos e os falsos afrodisíacos usados solapavam-lhe as energias sem que ele mesmo perceba. Diante da afirmativa, o esposo de Beatriz fixou agoniado vinco mental, entremostrando haver assimilado mecanicamente o impacto do grave enunciado. E se piorasse? Considerou de si para si. A figura de Marina despontou-lhe na alma. Nemésio divagou cismarento. Concordaria sim em recuperar a saúde, mas somente depois que retivesse a jovem no lar, entregue a ele, em definitivo, pelos laços do matrimônio. Enquanto não a recolhesse nos braços, sob regime de compromisso legal, não aceitaria proteção médica. Cabia-lhe sustentar-se capaz e moço aos olhos dela. Fugiria deliberadamente de conselhos ou disciplinas tendentes a desviá-lo da ronda de passeios, excursões, entretenimentos e bebedices que, na posição de homem enamorado, acreditava dever-lhe. O irmão Félix não contrapôs qualquer argumentação. Ao revés, administrou-lhe recursos magnéticos em toda a província cerebral, dispensando-lhe assistência. Ao término de longa operação socorrista, Neves, taciturno, não encobria o próprio desapontamento. A desaprovação esguichava-lhe da cabeça, plasmando pensamentos de censura, que, não obstante respeitosa, nos alcançavam em cheio, por chuva de vibrações negativas. Um parêntese, né, amigos? Como se Félix não pudesse perceber tudo o que Nemésio pensava. Continuando. Talvez por isso o benfeitor sugeriu ao dono da casa abandonar o recinto, solicitação muda que Nemésio atendeu. De pronto, já que se munira das escoras que o amigo espiritual espontaneamente lhe oferecia. Os três, a sós, tornamos a conversação. Félix, sorrindo, afagou de leve os ombros do meu companheiro e ponderou: Entendo, Neves, entendo você. Encorajado pela inflexão de carinho com que semelhantes palavras eram ditas, o sogro de Nemésio desafogou-se. Quem entende menos sou eu. Não admito tantos resguardos para um cachorro de má qualidade, um homem igual a este que me desrespeita a confiança paterna. Quem não lhe viu no espírito a poligamia declarada? Um sessentão desavergonhado que enxovalha a presença da esposa agonizante. Ah, Beatriz, minha pobre Beatriz, por que te uniste a esse cavalo? Olha só. Dementava-se Neves diante de nós. Retrocedera mentalmente ao círculo acanhado da família humana e chorava transtornado, sem que lhe pudéssemos cercear a emoção. Olha que coisa, né, amigos? Que coisa. Isso pode acontecer com todos nós. Continuando. Faço força, gemia acabrunhado, mas não aguento. De que me vale trabalhar odiando? Nemésio é um mascarado. Tenho estudado a ciência de perdoar e servir.
tenho aconselhado o serviço e perdão aos outros, mas agora? E agora? Divididos por simples parede, vejo o sofrimento e o vício debaixo do mesmo teto. De um lado minha filha conformada, aguardando a morte. De outro meu genro e essa mulher que me insufla a família. Deus do céu, que me foi reservado? Andarei auxiliando uma filha doente ou sendo chamado à tolerância? Mas como suportar um homem desses? Não adiantou um aceno de prudência na pausa curta. Antigamente, tartamudeou ele, desesperado, acreditava que o inferno, depois da morte, fosse pular em vão num cárcere de fogo. Hoje aprendo que o inferno é voltar à terra e estar com os parentes que já deixamos. Isso é a purgação de nossos pecados, porque ele está sentindo o que sentiria se estivesse encarnado. Não é verdade? Félix aproximou-se e ponderou, segurando-lhe afetuosamente as mãos. Calma, Neves. Sempre surge para todos nós o dia de provar aquilo que somos naquilo que ensinamos. Além disso, Nemésio deve ter entendido. Entendido? Tartamudeou o interlocutor. Não chegará a ter visto? E acrescentou quase irônico. Sabe o senhor qual é o rapaz que vem ocupando o pensamento dessa moça? Sei, mas deixa-me explicar, clareou Félix com brandura. Principiamos por aceitar Nemésio na posição em que se encontra. Como exigir da criança a experiência da madureza ou pedir raciocínio certo ao alienado mental? Sabemos que crescimento do corpo não expressa altura de espírito. Nemésio é aluno da vida, qual nós mesmos, sem o benefício da lição em que estamos sendo instruídos. Que seria de nós, na situação dele, sem a visão que atualmente nos favorece? Não é verdade, meus amigos? E nós todos, se não soubéssemos que a vida não termina, como agiríamos? Não é verdade? Seguindo, provavelmente cairíamos em condições piores. Quer dizer que devo aprová-lo? Ninguém aplaude a enfermidade, nem louva o desequilíbrio. No entanto, seria crueldade recusar a simpatia, a medicação ao doente. Consideremos que Nemésio não é um companheiro desprezível. Emaranhou-se em sugestões perigosas, mas não fugiu da esposa a quem presta assistência. Mostra-se engodado por extravagâncias emotivas de caráter deprimente que lhe lapidam as forças. Contudo, não esqueceu a solidariedade, resolvendo oferecer casa própria e gratuita à senhora que lhe presta serviços remunerados. Acredita-se dono da juvenilidade física absolutamente irrisória, quando na realidade carrega um corpo em prematuro desgaste. Dedica-se apaixonadamente a uma jovem que o menoscaba, conquanto lhe consagre apreço respeitoso. Não bastariam essas razões para merecer benevolência e carinho? Quem de nós não há possibilidade de auxiliar? Ele que anda cego ou nós que discernimos? Não posso enaltecer-lhe as manobras lamentáveis na esfera dos sentimentos, entretanto sou obrigado a confessar que ele, na ficha de analfabeto das verdades da alma, ainda não tombou de todo. Com significativo tom de voz, o instrutor acentuou. Neves, Neves, a sublimação progressiva do sexo em cada um de nós é fornalha candente de sacrifícios continuados. Não nos cabe condenar alguém por faltas em que talvez possamos incidir ou nas quais tenhamos sido passíveis de culpa em outras ocasiões. Compreendamos para que sejamos compreendidos. Neves silenciou, de certo, controlado pela influência do amigo venerável. E quando consegui fitá-lo, depois de alguns momentos de expectativa, percebi que se pusera, humildemente, em oração. Interessante, amigos. Tudo que nós vemos cabe para cada um de nós, nas mais variadas experiências, não apenas conjugais. Todo tipo de experiência. É muito comum apontarmos o dedo quando nós mesmos poderíamos fazer coisa pior se não soubéssemos o que sabemos. Vamos lá. Primeiro, como já comentado em capítulo anterior, a posse é capaz de levar a atitudes terríveis.
Se Beatriz pusesse a Anda, que de leve, o voto feminino em outro homem, era capaz de matá-la, não hesitaria. Quando aprenderemos a fazer ao próximo o que desejamos nos façam? Não é verdade? Quantos casos semelhantes não vemos como esse? Homens que dão maus passos, para não descrever melhor, e quando a esposa quer separar-se, ele comete atos terríveis, como os que nós vemos nos noticiários. Seguindo, chamamos nossas dificuldades de provas, e são mesmo. Provas como as da escola. Estudamos e depois passamos por provas para avaliar nosso conhecimento. Foi dito, tenho estudado a ciência de perdoar e servir, tenho aconselhado o serviço e perdão aos outros, mas agora? Sempre surge para todos nós o dia de provar aquilo que somos naquilo que ensinamos. Questiona Neves sobre tudo que aprendeu e sente agora dificuldade em agir, como ele mesmo aconselhou inúmeras vezes a outras pessoas. Quando nos vimos em provas, vamos pensar melhor em agir como devemos. Não é verdade? É aquele velho, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É por aí. Meus amigos, terminamos mais um capítulo. Escrevam para mim, tem aqui meu e-mail, tem aqui meu Facebook. Vamos trocar ideias, vamos falar a respeito de tudo que nós estamos aprendendo, porque assim nós fixamos melhor esses conteúdos. Um grande abraço e eu espero todos vocês em breve.